Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Everton Seixas Cardoso, começando mais uma aula, uma grande aula de História. E hoje nós iremos falar sobre o processo de independência da América Latina. Lembrando que a gente já viu uma série de revoluções nos primeiros capítulos. Nós vimos a Revolução Industrial, as revoluções inglesa, a revolução do movimento pensamento iluminista, a Revolução Francesa, e agora a gente vai ver também, depois a gente vai ver também a Revolução Americana, que foi a independência dos Estados Unidos, a gente vai ver o processo de independência, que são as revoluções em vários países da América Latina. Como foi esse processo de independência? Aqui estamos falando do México, da América do Norte, o Haiti da América Central, até os países da América do Sul. Então é uma série de países que vão se transformar em independente e vamos entender como é que foi esse processo. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente tem que entender uma série de situações que levou à independência desses países. Entre elas, nós temos a crise do pacto colonial. Lembrando que a Espanha é o país que estava colonizando a América Latina. Por isso que nós falamos de América Latina, por causa da língua espanhola de origem latina. Então nós temos ali, com as invasões do exército de Napoleão na Espanha, onde matou o rei espanhol, você começa a ter uma crise no pacto colonial. Ainda mais porque você tem uma elite que está insatisfeita com o processo de colonização. Vocês já estudaram, em capítulos anteriores, a formação da pirâmide social da América Espanhola. Desenhando aqui para vocês, para te reforçar. Então, deixa eu fazer uma pirâmide maior, que isso ficou muito feio, né, gente? Fazer uma pirâmide, né? Isso, agora sim. No topo aqui, você tem um grupo chamado de chapetones. Chapetones. Esse grupo é formado por brancos que nasceram na Europa. São eles que têm os principais cargos, vice-reis, donatários das suas capitanias e também juízes. São brancos que nasceram na Europa. Embaixo você tem os crioulos. Esses crioulos, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo, porque aqui no Brasil ele tem um significado diferente. O crioulo aqui no Brasil é um termo pejorativo em relação aos negros africanos que foram escravizados. Na América Espanhola, esses crioulos, que está aqui, ó, a elite crioulas, são brancos descendentes europeus que nasceram na América. E eles têm cargos menores, certos privilégios, mas estão abaixo dos chapetones, que são aqueles que governam, que são os brancos europeus. Então, os crioulos da América Espanhola não tem o mesmo significado aqui dos negros que foram escravizados. Eles são simplesmente brancos, descendentes de europeus, mas nasceram na América, ok? Nós temos também mestiços, que no geral são trabalhadores livres, somente da união entre povos indígenas com brancos europeus. Temos os indígenas, que tem muito destaque na América Latina, um grupo bem maior do que tinha no Brasil. Alguns deles eram obrigados a oferecer sua mão de obra, mas de forma escravizada, para pagar tributo para o rei da Espanha, isso é chamado de mita, ou encomenda. E também nós temos, por último, os negros escravizados. Então, essa é a pirâmide social da América Espanhola, reforçando aqui uma coisa que vocês já estudaram. E o que acontece? Essa elite crioula, também aqui, ó, estava cansado com esse pacto colonial. A exploração da coroa espanhola em relação à América, cobrando tributos altíssimos, obrigando mestiços e indígenas, principalmente os indígenas, a trabalhar de forma como escravos para poder pagar tributo para o rei. E assim, com a influência do iluminismo, muitos desses crioulos, filhos desses crioulos, estudavam na Europa e quando retornavam, tinham conhecimento das ideias iluministas contra o antigo regime e desejavam as ideias revolucionárias de libertar as colônias e se transformar em países independentes.
Então simplesmente você tem todos os motivos que levaram ao processo, à revolução, à independência de vários países da América Latina. Mas não podemos esquecer das guerras napoleônicas e o desequilíbrio que levou a coroa espanhola. Como eu já falei anteriormente, Napoleão Bonaparte começou a fazer uma série de guerras querendo obrigar a países não negociar com a Inglaterra, enfraquecer a Inglaterra economicamente. Isso é uma coisa que a gente já estudou na Revolução Francesa. Mas quando a Espanha continua negociando com a Inglaterra, o exército de Napoleão invade a Espanha e derruba o rei espanhol, matando o rei espanhol. Agora imagine, lá na colônia. A colônia tinha todo o apoio do rei da Espanha. Se de repente tivesse uma rebelião, o rei da Espanha mandava o seu exército para poder acabar com essa rebelião. Mas a partir do momento que os chapetones não têm mais esse apoio, eles são enfraquecidos. Assim os crioulos e a população em geral observam, sentem essa oportunidade e começam a gerar vários movimentos contra a colonização da América Espanhola. Tá entendendo? As guerras napoleônicas vão ter uma consequência direta na América Espanhola. Mas vamos ver quais esses processos, um por um. Deixa eu tirar essa borracha aqui. Nós temos vários processos, vários países que se transformaram em independente. Alguns com características peculiares. É o caso da Revolução ou Furacão do Haiti. O Haiti é uma ilha que fica aí na América Central. Mas o que acontece? O levante dele é um levante principalmente de negros escravizados. Isso é muito importante destacar. A gente vai ver que no México, em países da Grande Colômbia, países platinos, o Peru, teve participação popular. Mas no caso do Haiti, foi uma rebelião de negros escravizados. A história do Haiti, gente, mostra que a ilha foi colonizada por 2 países europeus diferentes. No primeiro momento, pela Espanha, que ficou séculos colonizando o Haiti, e depois a França consegue, de alguma forma, tomar o Haiti da Espanha. E a França fica nos últimos anos colonizando o Haiti. A maioria da população, 80%, era formada por negros escravizados. Por causa do abuso da escravidão, e vendo o enfraquecimento da coroa espanhola, esses negros realmente se organizam e começam a fazer um levante, uma rebelião pedindo o fim da colonização e o fim da escravidão. O grande líder dessa rebelião foi Toussaint Louverture. Ele começou a fazer esse levante, foi uma revolução bem sangrenta, onde a minoria branca teve suas casas invadidas, foram expulsos da ilha e muitos morreram, foram assassinados no caso dessa revolução. E Toussaint Louverture acabou sendo capturado e levado para ser julgado lá na França. O exército de Napoleão pediu para prender Toussaint Louverture, foi capturado, foi julgado e foi executado lá na França. Mas o processo de independência já estava instalado. E assim, Jean-Jacques Dessalines continuou o processo de independência, acabou com o pacto colonial e assim ele foi o primeiro governante transformando a ilha num país independente. Então o Haiti foi um dos primeiros países a se transformar em independente. Primeiro assim, o primeiro país a se transformar em independente em todo o continente americano foram os Estados Unidos. E o Haiti foi o segundo país. E foi uma revolução negra e assim eles conseguiram acabar com a escravidão. A gente vai ver que muitos processos de independência mantiveram a escravidão. O caso brasileiro, por exemplo. Mas o Haiti, ao se transformar em independente, também acabaram com a escravidão. Outro grande movimento foi o processo de independência do México. O México foi um dos primeiros países a ser colonizado. No caso do Império Azteca, que tinha muito ouro, os espanhóis deram muita atenção, destruindo com a civilização azteca e assim se instalando. A antiga cidade de Tenochtitlan se transformando na capital, a cidade do México, que hoje é a capital do México. A Revolução, gente, mexicana, foi uma revolução popular. Teve muita participação das pessoas mais pobres, as classes mais pobres, e foi liderada, a princípio, por padres. Primeiro, Miguel Hidalgo liderou a população para dar um grito de independência, mas ele acabou sendo preso e executado.
Mas mesmo assim, isso acabou não oprimindo os revoltosos. E assim, o segundo padre, José Maria Morelos, continuou com o processo de independência. Ele conquistou e conseguiu levar o povo, junto com a elite crioula, a transformar o México em um país independente, expulsando os espanhóis do México. E assim, um dos líderes, o nobre Agustín Iturbide, se proclamou como imperador do México. O Império Mexicano, gente, durou pouquíssimo tempo. Por quê? Uma elite oligárquica e os militares não queriam Agustín Iturbide governando como imperador. Assim, um personagem chamado Francisco de Santana, com 2 N mesmo, um militar, ele dá um golpe e derruba Agustín Iturbide e cria a República Mexicana, mais um país independente. E assim o México se transforma independente. No caso da América do Sul, nós vamos ter várias frentes de batalhas diferentes, começando com Simão Bolívar. Simão Bolívar ele queria simplesmente transformar a Grande Colômbia. Você pega aqui, ó, a Grande Colômbia, formada, deixa eu apagar aqui para desenhar melhor. Olha só, nós temos aqui o Panamá, famoso pelo Estreito do Panamá. Nós temos a Venezuela. Esse nome nasceu porque lembrava as ruas de Veneza. A Colômbia, homenagem a Cristóvão Colombo. E o Equador, que está na linha do Equador. Isso era a Grande Colômbia. A gente vai ver o que vai acontecer depois. Simão Bolívar, nobre, um nobre crioulo que trabalhou com os chapetones, ele começou a organizar uma onda de revoluções para simplesmente expulsar os espanhóis. Contou com mestiços indígenas e assim ele conseguiu declarar a independência, nascendo chamado a Grande Colômbia. Mas a gente vai ver que tinha planos de fazer várias repúblicas unidas, como fosse um pan-americanismo. Várias nações unidas contra os colonizadores europeus. Será que vai dar certo? A gente vai ver isso já já. Do outro lado, quer dizer, lá embaixo, nos países latinos, a gente vai ver que San Martín vai liderar uma onda de revolução. Ele declara, na Praça de Maio, que é uma praça mais famosa de Buenos Aires, na capital da Argentina, ele declara a independência e começa a fazer uma revolução expulsando os espanhóis. San Martín, então, ele declara a independência da Argentina, que ele chama de Províncias Unidas do Rio da Prata. O que acontece? Que o Chile também desejava isso. O Chile era chamado de Pátria Velha. E um personagem chamado Bernardo de O'Higgins chamou San Martín para ajudá-lo. E assim ele desceu, quer dizer, ele atravessou a Cordilheira dos Andes com seu exército, chegou no Chile, foi chamado o Exército dos Andes, e assim fez o grande movimento, a grande rebelião, transformando o Chile também em um país independente. Assim, a Argentina e Chile se transformaram independente graças a San Martín. E com isso, gente, olha só, a gente tem a questão do Peru, que é um país central aqui. O Peru. E o Peru ele vai se transformar como fosse um lugar, um abrigo para muitos espanhóis que fugiram da Grande Colômbia e também do Chile e da Argentina. Assim, duas frentes se uniram para transformar o Peru em um país independente. Sucre, que hoje tem uma cidade, mas era o líder da Revolução do Peru, chamou tanto San Martín, do Cone Sul, como também Simão Bolívar, da Corrente do Norte. E assim os dois se concentraram no Peru e se uniram com outros personagens, como Francisco de Miranda, também conhecido. E assim eles transformaram o Peru e a Bolívia em países independentes. E assim, gente, você tem uma série de países nascendo na América do Sul. O que acontece que Simão Bolívar tinha o desejo de fazer, como falei, uma Grande Colômbia, o pan-americanismo.
unificar todas as nações. Mas San Martín foi totalmente contra e disse que todos os países tinham particularidades, que era impossível fazer a união desses países. Assim, houve um desmembramento, nascendo vários países. Venezuela, Colômbia, Equador, o Panamá, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Brasil, Paraguai e Uruguai terão outros momentos que serão independentes. Então, a ideia de Simão Bolívar de fazer um pan-americanismo não deu certo, por causa dessas particularidades. Cada país tem, vamos dizer assim, tem pessoas, tem grupos sociais, tem formas de ver o governo diferente, que não daria certo de fazer como fosse um grande império, que é o desejo do Simão Bolívar. E assim nasceram vários países diferentes. O que acontece que a gente tem vários líderes aqui, né? Simão Bolívar, isso na América do Sul. San Martín, Bernardo de Rodrigues, Francisco de Miranda e Sucre, no Peru. O que eles têm em comum? A competição de futebol, a mais importante da América do Sul, chamado de Libertadores da América, resolveu homenagear eles, mais Dom Pedro I do Brasil. Então todos eles são considerados heróis da pátria. São os famosos Libertadores da América. Você tem também no México o Padre Hidalgo, Padre Morelos. Você tem no Haiti o Louverture. Mas os Libertadores da América são considerados esses heróis que lutaram, colocaram sua vida em risco para transformar essas nações em países independentes contra a colonização europeia. Ok? Vamos revisar esse conteúdo? Fazer umas questões? Vamos jogar os itens. Deixa eu sair daqui. Questão letra A. A independência do Haiti, em 1804, distinguiu-se dos demais processos americanos, por ter sido uma revolução de base popular, conduzida por pessoas escravizadas, resultando na abolição da escravidão e na fundação da primeira República Negra Livre. Gente, o Haiti, como eu falei, assim como os outros tiveram participação popular, mas o Haiti a revolução foi formada exclusivamente por pessoas negras, muitas delas escravizadas, e quando eles transformaram o Haiti, a ilha do Haiti, em um país livre, eles também aboliram com a escravidão. Essa questão está correta. B. O processo de independência do México teve um início marcado por levantes populares e camponeses, mas foi concluído sob uma perspectiva conservadora, que resultou na coroação de Agustín Iturbide como imperador. Como eu falei, os padres Miguel Hidalgo e José Morelos, eles iniciaram, junto com a população mestiça, indígena e negra, o processo de independência. Depois, os nobres se uniram e Agustín Iturbide virou imperador. Mas ele ficou pouco tempo, porque o militar Francisco Santana acabou tomando a coroa dele e transformando o México em uma república. Mas a questão está correta. José de San Martín foi o principal idealizador do projeto de unidade continental, ou o pan-americanismo, defendendo que toda a América Hispânica deveria formar uma única e poderosa nação republicana. Isso, gente, não foi de San Martín, isso foi de quem? De Simão Bolívar. Então essa questão está errada. A ideia de unir os países foi de Simão Bolívar, chamado Confederação do Panamá, que não deu certo. D. Simão Bolívar liderou o chamado Corrente do Sul, organizando o exército dos Andes a partir de Mendonça, para libertar o Chile e o Peru através de uma invasão marítima e terrestre. Errada. Isso aqui foi de quem? De San Martín. San Martín. E também libertou a Argentina, mas não de forma marítima, somente de forma terrestre. Então, gente, depois que a gente revisou aqui os conteúdos, deixa eu voltar aqui. Então, assim, você teve o processo de independência dos países da América do Sul, da América Latina. Paraguai vai ter outro momento para se transformar em independente, mas também de rebeliões crioulas, mas quase 2 décadas depois que aconteceu essa onda de revoluções,
O Brasil vai se transformar em independente, vai ser em um contexto historicamente diferente com Portugal, mas com a família real fugindo das invasões do exército napoleônico. E o Uruguai, que foi anexado ao Brasil, o Império Brasileiro, vai ter uma luta de independência contra o Brasil, com a ajuda argentina, que é a Guerra da Cisplatina. Então, esses países também vão se transformar, em 2 décadas depois, também em países independentes, mas com movimentos totalmente diferentes do que aconteceu aqui, quando Napoleão invadiu a Espanha, e assim esses países resolveram transformar seus países em nações independentes. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.